E aí pessoal, beleza? Começando agora a nossa aula sobre impulso e quantidade de movimento. Esta aula agora é, é bem tranquila, nós vamos aprender os conceitos bem tranquilos aqui. Vocês vão ver que a maioria dos exercícios eles não exigem tanto da gente quanto outras matérias aqui da Física 1, beleza? Então vamos lá. O que eu tenho que saber primeiramente em impulso e quantidade de movimento? Olha, basicamente você tem que saber o que é impulso e o que é quantidade de movimento. Quantidade de movimento de um corpo é a massa dele vezes a velocidade. Agora o detalhe, a quantidade de movimento é vetorial e a velocidade também é vetorial. Beleza? O impulso, ele é a força vezes a variação do tempo. Beleza? Então a força, ela é uma grandeza vetorial, o impulso também é uma grandeza vetorial, beleza? Bom, então a quantidade de movimento ela tem a mesma direção e sentido da velocidade e o impulso tem a mesma direção e sentido da força, beleza? Então basicamente é isso. Por que tem essa cena do pessoal jogando vôlei? Quando você vai e bate numa bola, você dá um impulso para ela sair com uma certa velocidade, né? Então é por isso, um exemplo bem claro de impulso é esse. Vamos ver os exemplozinhos aqui agora. Ao dar o saque viaja ao fundo do mar, num jogo de vôlei, um jogador aplica uma força de intensidade 6 vezes 10 a 2 newtons. Então eu tenho uma força de 6 vezes 10 a 2, ou seja, 600 newtons sobre uma bola durante um intervalo de tempo de 1,5 vezes 10 a menos 1, ou seja, é um intervalo de tempo de 0,15 segundos. O símbolo de segundos é S, mas como meu S é muito feio, eu vou botar aqui segundos mesmo. Então, calcule a intensidade do impulso. O impulso é a força vezes a variação de tempo. O impulso, ou seja, o tempo que você ficou ali aplicando a força, né? Então, na hora que você bateu na bola, você ficou 0,15 segundos, ou seja, bem menos do que um segundo, aplicando a força ali. Então, a força é 600 vezes 0,15, que é o tempo, 0,15 que é o tempo, o impulso, 600 vezes 0,15, deu 90. Unidade de impulso, se impulso é força vezes tempo, vai ficar aqui Newton vezes segundos. Essa aqui é a nossa resposta, beleza? Então, uma aplicação diretazinha da fórmula aqui de impulso. Vamos seguindo para você ver os outros exemplos e aprendendo aqui a matéria com os exemplos. Uma força age sobre um corpo durante 2 segundos. Então, esse aqui é o ΔT, um tempo de 2 segundos. Na direção vertical orientada de baixo para cima. Então, tem uma força que agiu aqui de baixo para cima com intensidade de 20 newtons. Então, aqui ele me deu o módulo, direção e sentido da força. Dê as características, direção, sentido e intensidade do impulso dessa força. O impulso é força vezes variação de tempo. A força é 20, o tempo foi de 2 segundos, o impulso é de 40 newtons vezes segundos. Beleza, o impulso é 40 newtons vezes segundos. Isso aqui já me deu a intensidade do impulso. Agora, qual que é a direção e o sentido do impulso? A direção e o sentido do impulso são os mesmos da força. Se a força foi de 20, aliás, se for uma força vertical de baixo para cima, o impulso também vai ser vertical de baixo para cima. É só entender isso. O impulso sempre vai ter a mesma direção e sentido da força que gerou este impulso, beleza? Então vamos seguindo. Uma partícula se movimenta sob a ação de uma força de direção constante e sua intensidade de direção é constante, mas o módulo não, o módulo varia. Inclusive tem um gráfico ali mostrando como é que varia essa força em relação ao tempo, cuja intensidade varia com o tempo de acordo com o gráfico. Determine o módulo do impulso da força no intervalo de 0 a 6 segundos. Gente, esse aqui é um gráfico de força por tempo. Toda vez que você tiver um gráfico de força por tempo, a área será numericamente igual
ao impulso, tá? Então a área vai ser o impulso. A gente já aprendeu o gráfico de força por deslocamento, que a área me dava o trabalho. Aprendemos o gráfico de velocidade por tempo, que a área me dava a distância percorrida. Agora a gente aprendeu o gráfico de força por tempo, em que a área me dá um impulso. Então na letra A, eu vou simplesmente fazer a área do gráfico. Agora repara, se eu quero de 0 a 6 segundos, eu vou fazer a área disso aqui tudo. Essa área aqui toda. Se eu quisesse, mesmo ele dando esse gráfico todo, ele perguntasse até 4 segundos, eu faria aqui, ó, a área só dessa região aqui, ó. Beleza? Eu faria a área só dessa região até o 4 segundos. Beleza, gente? Cuidado com isso, tá? Para não cair em pegadinhas. Então, a área aqui vai ser igual a... Isso aqui é um trapézio, a base maior é 6, a base menor é 2, vezes a altura. Repare que o tempo tem que estar em segundos e a força em newtons, que a gente vai ter aquela unidade que a gente trabalhou, né? E a altura aqui foi 12. Então, é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Essa é a área do trapézio. Então, isso aqui fica 8 vezes 12 dividido por 2. A área aqui, o 8 e o 2 dá os 2 por 4. Aliás, dá os 2 por 2. Aqui em cima fica 4. Então, fica 4 vezes 12, 48. Então, o impulso deu 48 newtons vezes segundos. Tá? Essa é a letra A. Letra B, a intensidade da força constante que produz o mesmo impulso que a força dada no intervalo de 6 segundos. Ou seja, se eu tivesse uma força constante, eu vou fazer aqui em cima. Se eu tivesse uma força constante que faria o mesmo impulso aqui nos mesmos 6 segundos. Eu sei que impulso é força vezes tempo. Eu quero que o impulso seja o mesmo, ou seja, 48. Eu vou fazer a força vezes o tempo. Que tempo que foi? 6. Então, a força seria 48 dividido por 6. A força seria de 8 newtons. Então, a força que faria o mesmo resultado, uma força constante que faria o mesmo resultado que essa força aí que foi constante no início aqui, né? Ela foi constante aqui, depois ela veio diminuindo até zerar nos 6 segundos. Seria uma força de 8 newtons. E aqui a gente resolveu esse problema, beleza? Então era isso que eu tinha para mostrar para você sobre impulso. Tem duas formas de calcular. Ou através da fórmula, impulso é força vezes tempo, ou a gente calcula através do gráfico. No caso dessa força aqui, como era uma força que não era constante, eu não podia usar aquela fórmula força vezes variação de tempo. Eu só posso usar aquela fórmula força vezes variação do tempo quando for uma força constante. Então, por isso na letra B eu pude utilizar ela, porque o exercício perguntou qual seria a força constante que geraria o mesmo impulso. Tá claro isso? Então, cuidado com esses pequenos detalhes. Só posso usar essa fórmula aqui quando a força for constante. Beleza? Senão eu vou ter que fazer através da área de um gráfico de força por tempo para fazer o impulso. Uma partícula de massa 6 kg está em queda livre. Dê as características do impulso do peso durante 3 segundos no movimento. Olha, o peso é a massa vezes a gravidade. O peso é 0,6, a gravidade vale 10. O peso vale 6 newtons. Então, o peso está para baixo, sempre para baixo assim, 6 newtons. E foi um tempo de 3 segundos. Então, o peso é constante. Vamos considerar um lugar onde a gravidade é constante. Ele falou aqui para a gente que a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Então, ela é constante. O impulso é a força vezes o tempo. O impulso vai ser a força, que é 6, vezes o tempo, que foi 3. Então, o impulso seria 18 newtons vezes segundos. Detalhe, o impulso também seria para baixo, vertical para baixo, na mesma direção e mesmo sentido da força que o gerou, que no caso é a força peso, beleza? Então, fechamos aqui essa questão, beleza? Vamos seguindo, gente. Uma partícula de massa 0,2 kg, então me deu aqui a massa 0,2 kg.
num certo instante possui velocidade v de módulo igual a 10 metros por segundo. V igual a 10 metros por segundo. Direção horizontal e sentido da direita para a esquerda. Então, a partícula está aqui, a velocidade dela é de 10 metros por segundo da direita para a esquerda. Determine nesse instante, ou seja, nesse instante que ele está com essa velocidade, o módulo, a direção e o sentido da quantidade de movimento. Olha, quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Lembrando que eu não fiz essa questão de colocar o vetorzinho aqui em cima do impulso e da força, mas quantidade de movimento, velocidade, impulso, é tudo vetor. Então, a quantidade de movimento, agora fazendo numericamente aqui, vai ser a massa, 0,2, vezes a velocidade, que é 10. A quantidade de movimento deu 0,2 vezes 10, dá 2. Unidade, gente. Se é massa vezes velocidade, eu entrei com a massa em quilogramas, entrei com a velocidade em metro por segundo, então a unidade fica 0,2 quilogramas vezes metros por segundo, ou seja, quilograma, metro, dividido por segundo. Agora ele perguntou também a direção e o sentido. Bom, a quantidade de movimento sempre tem a mesma direção e sentido da velocidade. Então, se a velocidade é horizontal da direita para a esquerda, a quantidade de movimento também vai ser horizontal da direita para a esquerda, com o valor de 2 kg metros por segundo. Tá, gente? O segundo está dividindo o m, mas o m está multiplicando o quilograma, então eu poderia colocar quilograma vezes metro por segundo, o segundo embaixo de todo mundo. E aqui sim a gente completou esse exercício, mostrou tudo que a gente precisava dele. Beleza? Módulo, direção e sentido. Módulo, massa vezes velocidade, direção e sentido, os mesmos da velocidade. Beleza? Vamos seguindo, pessoal. Uma partícula de massa 0,5 kg, realiza um movimento obedecendo a função horária. Bom, isso aqui é uma função horária. Essa função horária, S é igual a 5, não confunde o meu S com 5, em que a posição inicial vale 5, a velocidade inicial vale 2, essa aqui é a posição inicial, porque isso aqui é um MRUV, né? Função do segundo grau, num gráfico de posição, numa função de posição por tempo, isso é do segundo grau, é MRUV. A velocidade inicial, ela vale 2, que é o coeficiente do t elevado a 1, e a aceleração sobre 2 vale 3. Então, acaba que a aceleração vale 6. Está tudo metro e segundo, então aqui a posição inicial metro, velocidade inicial metro por segundo e aceleração metro por segundo ao quadrado. Bom, já tenho o que eu preciso aqui da função. Toda vez que eu bato o olho numa função dessa, eu tenho que saber essas coisas, né? A função de posição por tempo. Determina o módulo da quantidade de movimento da partícula. Quantidade de movimento no tempo igual a 2 segundos. Quantidade de movimento é massa vezes a velocidade. A massa eu já tenho, 0,5, eu preciso saber a velocidade no tempo de 2 segundos. Eu sei que velocidade, no caso do MRUV, é a velocidade inicial mais aceleração vezes tempo. Então, se a velocidade inicial vale 2 e a aceleração vale 6, e eu quero saber no tempo de 2 segundos, a velocidade vai ser 2 mais 12, a velocidade vai ser de 14 metros por segundo. Então, a quantidade de movimento, a massa vale 0,5, vezes a velocidade, que é 14, a quantidade de movimento vai ser 7 kg vezes metro por segundo. Essa era a resposta da nossa questão. Beleza até aqui, pessoal? Tranquilo? Então, você aprendeu até agora impulso, que é força vezes variação do tempo, mas também o impulso pode ser dado pelo gráfico de pela área de um gráfico de força por tempo. E você lembra que o impulso ele tem sempre a mesma direção e sentido da força que o gerou. E aprendeu que quantidade de movimento é massa vezes a velocidade. E lembrar sempre que a quantidade de movimento vai ter a mesma direção e sentido da velocidade. Massa vezes velocidade. Não sei se eu falei alguma coisa diferente disso, mas quantidade de movimento é massa vezes velocidade. É tanto conceito que eu vou falando que eu até embola aqui na hora de falar, mas é isso.
Quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Lembrar que a quantidade de movimento sempre tem o mesmo módulo, tem sempre a mesma direção e sentido, sempre a mesma direção e sentido da velocidade, beleza? Então vamos lá. Teorema do impulso, aqui é uma coisa muito importante, tá? Nós vamos ter aquelas duas primeiras coisas que eu vou repetir aqui com você. Quantidade de movimento é massa vezes velocidade, e impulso é força vezes tempo, e também pode ser dado pela área do gráfico de força por tempo. Agora a gente vai para a terceira coisa que a gente tem aqui, que é o teorema do impulso. Na verdade, o teorema do impulso fala para a gente o seguinte, ó, que o impulso, o que a gente aprendeu até agora? Vamos levando os conhecimentos. Quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Impulso, ele é força vezes variação de tempo. Lembrar que o impulso também pode ser dado num gráfico, pegando a área de um gráfico, né? O impulso vai ser igual à área de um gráfico de força por tempo. O que a gente vai aprender no teorema do impulso? O impulso, ele também é dado como variação da quantidade de movimento. Tá? Essa é a novidade aqui agora desse slide. O impulso, ele pode ser dado pela variação da quantidade de movimento. Beleza? Vamos ver um exemplo. Uma força constante atua durante 5 segundos sobre uma partícula de massa 2 kg na direção e no sentido de seu movimento, fazendo com que sua velocidade escalar varie de 5 para 9 metros por segundo. Determine. Letra A, o módulo da variação da quantidade de movimento da partícula. Letra B, o impulso. E letra C, a intensidade da força. Olha, para fazer a intensidade da força, a gente poderia fazer isso aqui através das equações lá da dinâmica, né? Fazendo que força resultante é massa vezes aceleração. A gente tem a velocidade inicial, velocidade final. Eu acharia a aceleração, porque é velocidade final menos velocidade inicial, sobre tempo final menos tempo inicial, variação da velocidade sobre variação do tempo. Eu tenho a variação da velocidade, eu tenho o tempo, eu acho a aceleração. Eu tenho a massa, eu acharia aqui a força, né? Vamos só fazer isso aqui. Força, a aceleração seria a velocidade final 9 menos a inicial, que é 5, sobre variação do tempo, que é 5. A aceleração daria 4 dividido por 5. Essa seria a aceleração. A força resultante daria a massa, que é 2, vezes a aceleração, que foi 4 sobre 5. A força resultante seria 8 sobre 5 newtons. Tá? Vamos fazer agora usando a parte do que a gente está estudando de impulso e quantidade de movimento. Variação da quantidade de movimento. Eu vou fazer a quantidade de movimento inicial, que é a massa vezes a velocidade inicial. A massa é 2, velocidade inicial 5, deu 10. Quantidade de movimento final, massa vezes velocidade final. Massa 2, velocidade final 9, deu 18. Então, a variação da quantidade de movimento é a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Como a gente já estudou na física, sempre variação é final menos inicial. Quantidade de movimento final 18, inicial 10, o resultado deu 8 quilogramas metro por segundo. Essa é a letra A. Letra B, pergunta a intensidade do impulso, da força. A intensidade do impulso, a gente sabe que impulso é força vezes tempo, mas também é igual à variação da quantidade de movimento. Então, acaba que o impulso também vai ser 8. No caso do impulso, eu vou colocar 8 newtons vezes segundo, mas a unidade aqui ficaria a mesma coisa. Então, olha só, então o impulso ele é igual à variação da quantidade de movimento. Agora, a intensidade da força. Eu sei que impulso é força vezes variação do tempo. Se o impulso é 8, ele falou aqui uma força constante. Então, eu posso usar essa fórmula aqui, porque a força é constante. Eu tenho já com o impulso, que a gente calculou com a variação da quantidade de movimento, vai ser força vezes variação do tempo. O tempo foi de 5 segundos. Então, a força vai ser 8 dividido por 5, que foi a mesma força que a gente tinha visto através das equações de movimento, para achar a aceleração, e da segunda lei de Newton, beleza? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês nessa questão. Mostrar que tinha duas formas de fazer essa questão aí, por lei de Newton ou através da parte de impulso e quantidade de movimento. Vamos mais uma. Um corpo de massa 10 kg, então me deu aqui a massa,
10 quilos. Velocidade V1 na direção horizontal com intensidade de 3 metros por segundo. Então, um corpo de massa 10 quilos tem uma velocidade horizontal, o corpo está aqui, de 3 metros por segundo. Recebeu um impulso I de uma força que altera sua velocidade inicial V1 para V2, perpendicular a V1, e de intensidade igual a 4 metros por segundo. Olha, essa questão aqui, para você fazer ela de outra forma, é muito mais complicado, mas muito mais complicado, eu nem vou resolver. Então, esse era o estágio inicial dela. Ela estava assim, a massa dela era 10 quilos, estava com uma velocidade horizontal. Ele não falou se era da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, mas isso pouco importa, eu coloquei da esquerda para a direita. Depois que ele recebeu a força, esse cara ficou perpendicular, ou seja, ficou na vertical, vou colocar a vertical para cima aqui, mas tanto faz, poderia ser para cima ou para baixo, com a velocidade de 4 metros por segundo. Então a velocidade dele passou a ser 4 metros por segundo. Beleza? Tá. Então, vamos lá. Determine o impulso da força. Ele não pediu a força, ele pediu só o impulso. Se você tentar fazer impulso força vezes tempo, vai ser um pouco complicado, porque ele não falou qual foi o tempo que isso decorreu, então já não dá para fazer por aí, dá para fazer por aí por causa disso. E é só fazer variação da velocidade, aceleração, não tem, né? Então não daria. Outra coisa que não daria para fazer através da força é que eu também não tenho a força, né? E ficaria difícil calcular a força que fez ele mudar de direção, né? Para isso é uma força centrípeta, mas além de ser centrípeta, mudou a intensidade. Então tem a tangencial, tem centrípeta, imagina a confusão. Mas eu sei também que impulso é simplesmente a variação da quantidade de movimento. Então a quantidade de movimento inicial é a massa vezes a velocidade inicial. Então a quantidade de movimento inicial é a massa, que é 10, vezes a velocidade inicial, que é 3. Então a quantidade de movimento inicial é 30 kg vezes metro por segundo. A quantidade de movimento final é a massa vezes a velocidade final. Aqui eu já vou fazer direto, rapidinho. Massa 10, velocidade final foi 4, então ficou 40 kg metro por segundo, né? A massa aqui é 10 e a velocidade final foi 4. Deixa eu fazer isso aqui bem tranquilo. 10 vezes 4 deu 40 kg metro por segundo. Beleza. Vamos voltar no exercício anterior só um segundo para você ver uma coisa. No exercício anterior, as duas velocidades, elas tinham a mesma direção e mesmo sentido. Não mudou a direção e o sentido da velocidade. Na direção e no sentido do seu movimento, uma força atua na mesma direção e mesmo sentido. Se a força está atuando na mesma direção e mesmo sentido, ela é uma força que vai gerar uma aceleração tangencial, vai ter variação da direção e do sentido da velocidade. Então, o que acontece aqui? Nesse aqui, teve variação do sentido e da direção da força, da velocidade, desculpa. Então, o QI, a quantidade de movimento inicial, ela tem a mesma direção e mesmo sentido da velocidade inicial. A velocidade inicial é horizontal para a direita. Então, o QI está horizontal para a direita aqui. E o QF, ele tem a mesma direção e mesmo sentido da velocidade final. Então, o QF, ele vai ter essa direção e esse sentido. E o impulso, ele é o QF menos o QI. Tudo isso vetorial, tá, gente? A gente trabalha escalar quando está tudo na mesma direção e mesmo sentido. Se tiver em outras direções e sentidos, aí eu tenho que trabalhar vetorialmente aqui para deixar claro. E aí, Edi? E aí o seguinte, eu vou, para achar o impulso, eu vou fazer o vetor QF menos o QI. Então eu vou fazer o QF, eu vou pegar o QF, vou colocar ele aqui do jeito que ele está, só que é menos QI. O que é o menos QI? É o oposto de QI. Esse aqui é o QI, esse aqui,
é o menos QI, é o vetor menos QI. Esse aqui é o vetor QI e esse aqui é o vetor menos QI. Então, o menos QI ele está horizontal agora para a esquerda. Isso não vai fazer tanta diferença essa direção não neste exercício, mas seria isso. O QF ele vale 40 e o QI ele vale 30. E o impulso é a resultante desses dois, do QF menos QI. Então, eu já coloquei o início de um no final do outro. O impulso, olha que interessante, gente. Ele vai ser aqui a resultante desse negócio aqui, vai ser isso aqui. Aqui é 90 graus, os dois são perpendiculares. Esse aqui vai ser o impulso. Então, o impulso ao quadrado é igual ao QF ao quadrado, ou seja, 40 ao quadrado, mais o 30 ao quadrado. O impulso ao quadrado deu 1.600 mais 900. O impulso, o que vai dar o impulso, gente? O impulso vai dar a raiz de 2.500, vai dar 50 newtons. E aqui a gente finaliza essa questão. Questão muito interessante para falar sobre impulso. O teorema é do impulso, né? Que o impulso ele é a variação da quantidade de movimento. Lembrando que isso aqui é vetor. Tanto o impulso quanto a variação da quantidade de movimento são vetores. Tem hora que a gente não trabalha pensando muito em vetor quando eles estão na mesma direção, todo mundo na mesma direção e mesmo sentido. Aí você pode trabalhar escalarmente mesmo, fazer as contas mesmo sem pensar muito em vetor. Mas lembrando sempre que eles são vetores. Quando eles estão na mesma direção e sentido, você simplifica, faz as contas como apenas números, como grandezas escalares. Mas lembrar sempre, impulso, quantidade de movimento são grandezas escalares, inclusive a variação da quantidade de movimento também. Beleza? Questãozinha muito interessante essa aí, gostei demais dessa questão. Só tem como fazer desse jeito, gente. Qualquer outro jeito você está indo pelo caminho errado. Beleza? Vamos seguindo. O gráfico abaixo, ó, mais um que só dá para fazer assim. O gráfico abaixo mostra a variação da intensidade da força F de direção constante que atua num ponto material de massa 2 kg. Então, o corpo tem massa 2 kg. Admita que no tempo zero a velocidade inicial é zero. Determine. Letra A. Olha, na sua prova não teria letra A, como eu sempre falo para vocês. Esses exercícios aqui eles estão te ensinando a fazer. Na verdade, o que ele quer é só a letra B. A sua prova ia perguntar direto a letra B. Qual é a velocidade depois de 10 segundos? Ou seja, ele quer a velocidade final. Para isso, o que você vai fazer aqui? Eu vou fazer primeiro, eu vou fazer aqui ó, o módulo do impulso. O impulso ele é força vezes tempo quando a força é constante. Nesse caso de um gráfico, eu vou fazer a área do gráfico. Isso aqui é um triângulo, eu vou fazer a base, que é 10, vezes a altura, que é 10. Essa aqui é a altura, 10, base 10. Base vezes a altura dividido por 2. O impulso ficou 100 dividido por 2. O impulso ficou 50 newtons vezes segundos. Então, esse aqui foi o impulso dessa força. Beleza. Com isso, eu vou fazer a letra B, que o impulso ele não é a variação da quantidade de movimento, ou seja, a quantidade de movimento final menos a inicial. O impulso deu 50, é igual a quantidade de movimento final, é a massa vezes a velocidade final, menos a quantidade de movimento inicial, que é a massa vezes a velocidade inicial. 50, a massa vale quanto? 2 vezes a velocidade final, menos a massa, que é 2 vezes a inicial, que é 0. Então, 50 é igual a 2 velocidade final, porque aqui dá 0. Então, 50 dividido por 2, velocidade final. Velocidade final, gente, ficou 25, trabalhei tudo sistema internacional, 25 metros por segundo. Questão interessantíssima sobre impulso e quantidade de movimento. Gente, fechamos nossos 30 minutinhos aí. Vou finalizar aqui e a gente volta para a próxima aula para mais alguns conceitozinhos. Mas aqui você já aprendeu que quantidade de movimento é massa vezes velocidade, quantidade de movimento tem sempre direção e mesmo sentido da velocidade. Impulso, força vezes variação do tempo, lembrando que sempre tem a mesma direção e sentido da força, e ele também é a área do gráfico de força por tempo, como foi esse exercício aí. E também aprendemos ali que impulso, teorema do impulso, que o impulso é a variação da quantidade de movimento, usamos aqui na letra B. Beleza? Então, a gente volta, a gente tem mais algumas coisinhas ainda para falar sobre impulso e quantidade de movimento. Até a próxima aula, gente!